Hoy tengo el placer de recibir al profesor doctor Leandro Cordioli. Él es doctor en filosofía, máster en derecho, licenciado en ciencias jurídicas y sociales, abogado, profesor de derecho y líder del grupo de investigación en filosofía del derecho. También ha realizado investigaciones y publicaciones en áreas como teorías de la justicia, ley natural y derechos humanos. Además de su experiencia académica, Leandro es un prolífico creador de contenido en línea, con un canal de YouTube del que he tenido el gusto de participar hace unos años, con miles de suscriptores, al igual que su cuenta en Instagram, donde comparte su conocimiento y pensamiento crítico. Leandro, muy bienvenido a Perfiles e Influencias. É um prazer participar, Paola. Muitas graças pela invitação para falar com você e com seu público. Eu me sinto muito honrado de falar com as pessoas da língua espanhola. Como você ha falado, eu hago conteúdo em filosofia de direito, especialmente em justiça e lei natural. Há muitas pessoas em Latinoamérica, em Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, que escuchan y asisten mis vídeos, a pesar de ser en portugués, ellos consiguen comprender porque no es muy diferente portugués y español, ¿no? Como yo estaba hablando para usted ahora poco, yo hablo un poquito de español, entonces peço excusas, né, se eu cambiar algumas palavras por português, porque eu hablo um pouquinho de portunhol, né, um pouco de português e espanhol. No hay ningún problema, se te entiende perfectamente. Gracias. Contanos un poco, Leandro, sobre tu trayectoria académica y profesional en el campo de la Sí, filosofía del derecho. ¿Cómo nació tu interés por eso? sí. É muito interessante, porque normalmente se pensa que a filosofia é algo muito teórico, é uma coisa muito cerca de academia para os professores. Pero mi interesse, certamente, há um pouco de vocação de interesse por as perguntas mais profundas sobre o conteúdo da justiça, certamente, pero eu era abogado desde 1997, eu abogava, e havia muitos casos em minha oficina de direito que eu pensava, a resposta não está em direito, porque o direito, a tarefa do direito é regular a sociedade, as ações humanas, pero ¿y qué cosa regula el derecho? Porque muchas veces el derecho llega en situaciones que la respuesta no está en el derecho. Entonces comencé a investigar. Por ejemplo, un filósofo de la Edad Media que se llama Tomás de Aquino, que es un estudioso de Aristóteles. Él hablaba que en la Edad Media havia um castillo, é assim que eu hablo, um castillo, em que o rei de castillo havia sido uma regra que dizia que aquela pessoa que era de um outro país, de outra nacionalidade, que estava no castillo, não poderia subir a las muralhas do castillo. Era punido com a pena de muerte, porque era um crime muito grave. Uma pessoa que era estrangeira, que estava em las muralhas, poderia permitir que outros estrangeiros entrassem em el castillo, e acabaria colocando em risco a segurança do castillo, de las pessoas, a vida de las pessoas, e tudo que havia dentro do castillo. Então, era um crime muito grave. Alguém que não fosse del castillo, que subisse a la muralha, poderia ser punido com pena de morte. Pero diz Tomás de Aquino, uma vez, um grupo de inimigos atacou o castillo, e os guardas necessitaram de la ayuda de los extranjeros que estavam dentro del castillo para socorrer
ayudar a repelir la agresión. Entonces, el otro día había aquella situación que extranjeros habían infringido la ley, subido a la muralla y reagido a agresión. ¿Cómo decidieron una cosa de esas? Porque la intención del legislador nesta circunstância era la seguridad. Y la seguridad neste día era que los extranjeros subiesen a muralla e infringissem la lei, e agissem contra la lei. ¿Se debería punir ellos con pena de muerte o no? Entonces, se queda una circunstancia que el derecho no puede más regular directamente a partir de la ley, pero hay que saber si el justo o la ley. O que se hace en una circunstancia dessas? Que pensa você, Paola? Nessa circunstância, deve-se condenar ou deve-se premiar os estrangeiros, apesar de la lei proibir que suban? Es que justamente ahí es el punto donde aparecen las cuestiones filosóficas, las preguntas Exatamente, que nos exatamente. hacemos. Sí, de la justicia. Una pregunta que básica de la filosofía del derecho es, ¿qué cosa es el derecho? Hay un autor inglés, Herbert Hart, que ha escrito un libro que se llama El concepto del derecho, que é o conceito de direito em português, né? El libro, cuando él empieza el libro, en la presentación de la obra, él ha dicho, ninguna otra ciencia ha gastado tanto tiempo e tanta tinta para hablar a respeito do que seja a própria ciência, porque definir o que seja o direito é definir um campo de la justiça, definir é uma questão de poder, porque se você diz que o direito é simplesmente a regra, a lei, você tem um direito. Pero se você diz que o direito é algo que deve ser justo, você tem outro direito. E isto afeta diretamente a vida das pessoas. Porque se você pensa que o direito deve ser justo, en el caso del Castillo, usted no puede condenar a las personas a muerte, a pesar de ellos terem infringido la ley. Pero se usted pensa que la ley es el derecho, mesmo que sea dura, mesmo que sea injusta en la circunstancia, debe se aplicar la ley, usted condena el extranjero que ha ayudado el Castillo a repelir la agresión, usted puede condenar a muerte. Entonces, esto afecta directamente la vida de las personas. Y estas cuestiones no son dadas por el propio derecho, pero son respuestas que se encuentran fuera del derecho, se encuentran en la filosofía del derecho, en algo que se preocupa en decir o que é o direito. Logo, o direito regula a sociedade, pero o que coisa regula o direito? Esta é a questão da filosofia do direito, e eu empecé a estudá-la, como eu estava falando, em razão de las coisas que eu tinha que abogar em minha oficina, porque haviam casos que eu não tinha resposta em direito. Então, empecé a estudar um pouco mais, e assim como você, eu sei que é muito estudiosa também, quanto mais você começa a conhecer algo, mais sabe que menos sabe a respeito e que há muito mais para estudar. Então, eu empecé uma carreira acadêmica, fazendo máster e doutorado em Direito e Filosofia do Direito, como você ha hablado. En una sociedad, ¿se pueden mejorar los problemas que existan a través de implementar más y más derechos? ¿O hay un límite entre generar cierta cantidad de derechos y no? É uma pergunta muito interessante, é um questionamento muito interessante o que você ha hablado, porque, primeiro, eu não sei se o principal é o direito, talvez o principal seja a justiça, e na justiça há direitos e há deveres, porque sempre que você cria um direito, você cria um dever para as outras pessoas. Então, o principal,
Tomás de Aquino decía que la justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno o justo, el justo. Ahora traducen el justo acá como su derecho, pero la palabra justo diz respeito tanto al derecho quanto al deber. Muchas veces o que é suyo, el justo, é um deber, muchas veces é um derecho, né? Entonces, segundo, muchas veces atribuir un derecho es legitimar una conducta. Usted dá um direito a uma pessoa e você cria uma legitimidade moral para que haga aquela coisa. Então, você cambia a sociedade, como você está falando, né? La maior parte de los derechos são coisas que temos por hábito já ser em sociedade. Por exemplo, comprar e vender. Você compra algo e a outra pessoa tem o direito de receber el pago, el dinero pela coisa, né? Isto é já de muitos milênios, pero o que outras coisas que são novos direitos acabam legitimando as condutas. Por exemplo, os próprios direitos humanos, os direitos fundamentais, a valorização da dignidade da pessoa humana, da vida, da liberdade, são coisas que para nós outros agora em el ano 2000, né, 2023, são coisas que são como claras para nós outros, que não são duvidáveis, mas são conquistas que han sido hechas historicamente. Não há havido isto sempre, né? Então, agora para nós, o direito humano é uma coisa sagrada, mas é uma coisa que foi conquistada historicamente, com muita luta e muito sangue, né? Sangue também. Então, quando você dá um direito humano, por exemplo, como a Declaração de Direitos Humanos da Revolução Francesa, que é o direito de liberdade, de propriedade, você legitima isto e você incorpora e modifica a cultura da sociedade e os valores da sociedade também. Então, você tem razão quando habla que os direitos, atribuir direitos, pode cambiar a sociedade. O problema é o que muitos autores falam de uma inflação de direitos, que são muitos direitos. Então, isso pode trazer um pouco de problema e desvalorizar os direitos também. Acá em Brasil, por exemplo, nós temos a dignidade da pessoa humana como um dos princípios fundamentais de nossa Constituição. Pero muitos juízes proíbem que usted, que el credor penhore, não sei como falar em espanhol, se penhora, né, que usted aparte um patrimônio del devedor para pagar a dívida. E você não pode, por exemplo, pegar uma televisão ou um refrigerador ou um eletrodoméstico para pagar a dívida, a deuda, né, del devedor por causa da dignidade. Pero lo que se discute filosoficamente é a dignidade da pessoa humana passa por um televisor. Então, entende? O que quero dizer é que há muitos direitos e a dignidade se queda esvaziada. A dignidade, a vida, a liberdade são coisas sagradas, pero dizer que a pessoa tem um direito em razão da dignidade da pessoa humana a ter um televisor é, ao mesmo tempo, esvaziar a dignidade da pessoa humana. E no direito brasileiro, há outros expedientes que você pode usar, outras leis que você pode usar para não permitir a penhora da televisão, pero empregam a Constituição, porque é a mais grande, então se queda um argumento muito forte, pero é, ao mesmo tempo, esvaziar a dignidade. Então, há um sentido que não é muito bueno de atribuição de direito, que é muitas vezes esvaziar o direito. Há um autor francês que se chama Michel Villey, que ha escrito um livro que é
el derecho y los derechos humanos. Yo pienso que tiene en español, hay en portugués, hay en francés, hay en español también. Una de las ideas que Michel Villey defiende es que conferir un derecho humano a una persona es siempre la negación de otro derecho humano a otra persona. Por ejemplo, el argumento de Michel Villey, el derecho humano de la libertad de la mujer a su propio cuerpo es la negación del derecho humano del feto a la vida. Entonces, él no es muy optimista con la inflación de los derechos humanos, él es un poco crítico, pero reconoce que hay una importancia para la defensa de la dignidad, pero hay que tener un poco de cuidado porque muchos derechos acaban siendo la negación de otros derechos. Entonces hay una colisión acá. Y muchas veces el propio derecho no consegue resolver la situación de modo justo también. Claro, a veces la discusión se queda en lo superficial y no partimos desde la raíz, ¿verdad? Del Sí, asunto. sí, de la fundamentación. Sí. Certamente, certamente. Hay un otro autor que se llama Norberto Bobbio, italiano. Él ha escrito un libro que se llama La Era de los Derechos, ¿eh? Exactamente que retrata esta situación de derechos y muchos derechos. Pero diferente de Michel Villey, Norberto Bobbio le gusta mucho los derechos. Él es muy optimista con la gramática de los derechos. Él ha hablado que ahora no hay más que fundamentar los derechos. El problema es la eficacia de los derechos. Ahora hay que implementar los derechos. No se discute más la fundamentación y sí la implementación. Pero a muchos autores, yo mismo ha escrito un ensayo ahora, mes pasado, ha terminado para publicación, en que critico esa situación, y otros autores también, porque muchas veces usted saber la dimensión del derecho y la importancia del derecho pasa exactamente por la fundamentación. Usted debe saber profundamente por qué la vida es importante, por qué la libertad es importante. El mismo la dignidad de la persona humana. Si usted sabe profundamente qué cosa es la dignidad y al mismo tiempo, como hablaba Platón, lo que no es dignidad de la persona humana, por ejemplo, una televisión, usted tiene este concepto mucho más fuerte, mucho más, una argumentación mucho más fuerte para defender los derechos, incluso los derechos humanos. Entonces, yo comparto contigo esta idea de que es fundamental conocer la profundidad de los derechos, el concepto de los derechos, qué cosas son los derechos, el contenido de los derechos, para se poder efectivarlos. No se puede apartar la efectivación de la defensa y de la fundamentación. Son cosas que son muy juntas, ¿no? Si usted enfraquece los derechos, si usted no conoce la efectivación. Esta es una idea ha surgido mucho después de las declaraciones de derechos, que son listas de derechos, ¿no? Yo he hablado de la Declaración de la Revolución Francesa, pero hay también la Declaración Universal de los Derechos Humanos de ONU de 1948, pero mismo con declaraciones que son documentos que hacen más fácil conocer y divulgar los derechos, aún hay que buscar la fundamentación para ter um argumento mais forte, porque sempre malas ideias são traídas para o cotidiano como coisas boas. Nunca são traídas como coisas malas. Então, se você conhece o conteúdo, você tem muito mais condições de fazer a defesa de los derechos humanos, como direito à vida, liberdade, todo direito ao trabalho, a condições sociais, né, e tantas outras coisas. Que você ha hablado também, se me permite, em meu canal de YouTube, depois de estudar muito, quando eu estava terminando o doutorado, eu não era muito acostumado com
con YouTube. No me gustaba mucho. Me parecía que YouTube eran vídeos mucho más para diversión do que para aprender algo. Pero las cosas han cambiado. Antes de COVID, yo comencé a ver que se podía hacer un trabajo de divulgación de filosofía, porque es mucho importante esto que estamos haciendo ahora, de hablar al respecto y levar para las personas, porque la curiosidad hace que as pessoas se interessem muito mais e empecem a estudar Aristóteles, Platão e outros filósofos e empecem a compreender melhor essas coisas. E incluso a compreender o valor de las coisas também, né? O valor do direito humano, do direito à vida. Então, eu pensei em fazer um canal em YouTube para divulgação de conteúdo de filosofia. Después de la cuarentena, que todos nos quedamos en casa, usted ha participado conmigo y con Conrado en mi canal de YouTube, una bellísima conversa a respecto de el memorioso Funes, el memorioso, mucho, me gustó mucho, ¿no? El problema de no se esquecer de las cosas, tener las cosas siempre en la memoria, es un gran problema, ¿no? Yo no conocía el texto y me gustó mucho, y es un problema muy filosófico, existencial. Entonces, después, muchas personas empezaron a estudiar a partir de vídeos. Entonces, empezó un nuevo campo de divulgación de conocimiento, incluso en el derecho y la filosofía del derecho, que es muy bueno para poder divulgar. No que se va a hacer un estudio muy profundo en los vídeos, pero hay un papel también que es de hacer la divulgación, de llevar esto para las personas, y algunas de las personas van tener interés de estudiar mucho más, y ahí se puede estudiar más. Entonces, las redes sociales, el YouTube, tienen un papel muy importante para esto, yo pienso, ¿no? En términos de educación. Y hace que nosotros, mesmo estando muy lejos, usted en Londres, yo acá en sur de Brasil, en Porto Alegre, podemos hablar y divulgar estas cosas para el público en general. Qué interesante todo esto, Leandro. También usted habla de uno de sus objetivos, que es motivar el pensamiento crítico a través del trabajo en las redes sociales. ¿Y cómo se relaciona la filosofía del derecho en la era digital, yendo un poco más lejos? Ah, sí. Es todo muy nuevo, ¿no? Sí, yo pienso 10, 20 años, ¿no? Pero hay muchas cosas que ha cambiado la divulgación de la filosofía. Por ejemplo, ahora es mucho más fácil, nosotros tenemos acceso mismo a libros digitales. Cuando yo hacía mi máster en 2007 en la Universidad Federal, acá, yo fiz el máster en Derecho y doctorado en Filosofía, como usted ha hablado. Pero el máster, el Derecho con énfasis en Filosofía del Derecho, ¿eh? Nosotros teníamos que sacar copias de los libros, copias físicas de los libros, y era muy difícil tener algunos libros, porque en el máster usted emplea muchos libros que no son de Brasil, son de Inglaterra, Estados Unidos, Argentina. Entonces era mucho difícil tener acceso. Hoy es muy fácil, porque usted tiene digitalmente acceso por la Amazon, por ejemplo. Usted puede bajar libros en el mismo instante que usted se interesa, usted baja y empieza a leer en Kindle. Entonces es muy fácil, ¿no? Pero hay otras cosas que están cambiando en derecho. Acá en Brasil están empezando a emplear la inteligencia AI, inteligencia artificial, para hacer incluso los juzgamentos de procesos. Son cosas muy asustadoras, porque no son jueces que juzgan. No en todos los procesos, están empezando a ser, pero ya hay casos que los tribunales están empleando inteligencia artificial, y yo soy un poco escéptico. Puede mejorar, pero
yo prefiero que una persona con autonomía, y estoy hablando filosóficamente, autodeterminación, que elija, que julgue un proceso, né, que tenga responsabilidad moral, no que un computador, porque cuando usted decide la vida de las personas, usted condena al extranjero a muerte o usted no condena a muerte, usted cambia la vida de las personas, pero usted cambia a sí propio también haciendo. Si usted condena a una persona inocente a muerte una vez, otra vez, usted se torna, usted puede hasta se llamar un juez, pero usted es un asesino, porque usted está condenando a un inocente a muerte. Entonces, una máquina no posee esta condición moral, né, de mudarse a si próprio e seu caráter. Então, outra coisa, a inteligência artificial que eu tenho acesso, dizem que há coisas muito mais avançadas, pero lo que temos acesso como público, né, são muito fracas, né? Eu penso que pode ter coisa muito mais avançada, pero, por exemplo, se eu uso chat GPT, né, conheces? Sí, si yo hago una pesquisa y pido, yo ya hice esta experiencia para ver, né? Haga un roteiro para un vídeo sobre justicia en Aristóteles. Yo que conozco el asunto, yo pienso que no sirve para nada, es muy fraco, sabe? Pouca coisa se aprende ali, e muita coisa errada. Então, eu vi um caso que ha ocorrido este ano nos Estados Unidos, que um advogado ha pedido para Chat GPT fazer uma petição para ele e ha colocado muitos precedentes. O juiz foi conferir, os precedentes não existiam, era uma invenção da inteligência artificial, não havia. Então, eu penso que naquelas coisas que nós conhecemos, somos expertos, a inteligência artificial, pelo menos esta que temos acesso como consumidores, é muito fraca, né? Então, sou um pouco cético por essas questões. E essas são questões que agora a filosofia do direito está se preocupando. Na mesma conversa que temos com você, Joey Conrado, temos com outros professores que também estudam filosofia, estavam fazendo doutorado em filosofia, são advogados, estão preocupados com essa questão da inteligência artificial e da possibilidade de se julgar ou não processos, não com juízes, mas com inteligência artificial. E isto é uma pergunta que não é própria do direito, mas da filosofia do direito, e da filosofia ética também, por causa da questão da autonomia, da autodeterminação, né, que eu ha hablado. Né? E são todas questões de filosofia do direito. Então, para mim, eu sou apaixonado por la filosofia do direito, né? Então, é um campo muito rico e que há que fortalecer e desenvolver muito. Os estudantes, quando estão começando a Universidade do Direito, querem conhecer quais são os direitos das pessoas que se deve pagar, quais são os crimes, como fazer uma defesa. Pero muitas vezes a cadeira de filosofia do direito é no começo da universidade e eles não conhecem o valor da filosofia do direito porque querem ir estudar direito penal, os crimes e coisas assim. Pero se você mostra a importância prática de la filosofía del derecho, cómo puede cambiar el proceso judicial, cómo es importante saber la fundamentación. Los casos fáciles usted consigue resolver con la ley, pero los casos difíciles, como el de Castillo que yo estaba hablando, la respuesta está para além de la ley, está más além de la ley, ¿no? Usted está fuera de la ley, está en la filosofía del derecho. Volviendo a la inteligencia artificial, por un lado, estaba pensando en que de cualquier manera podrían llegar a convivir tanto inteligencia artificial Sí. como seres humanos. Y por otra parte, yo a veces me pregunto si quizás
uno de los problemas es que la inteligencia artificial avanza más rápido que nosotros como sociedades, porque a veces estamos todavía discutiendo temas que venimos discutiendo hace décadas, si no más de 100 años, y mientras Más tanto de la 1000. tecnología avanza. ¿Qué pensás Sí, al respecto? sí, sí, sí. Yo pienso que hay muchos temas que las respuestas en la ciencia práctica, como decía Aristóteles, no se tiene respuestas como en la ciencia matemática, por ejemplo, que 1 más 1 son 2 en el derecho, en la justicia, en la política, en la ética. Muchas veces las cosas no se suceden así. Eh, la materia de la ciencia práctica, los juzgamentos, las acciones humanas cambian. Tomás de Aquino decía en su Suma Teológica que natura omnis es mutabilis, o la naturaleza del hombre es mutable. Entonces, Aristóteles habla en Ética Nicómaco, normalmente el ser humano es destro, pero muchas veces puede ser ambidestro. Entonces, la cosa cambia. Normalmente de una forma, pero puede ser de otra forma. Y usted tiene que tener un insight, algo que adapte lo que es real, lo que vale para más parte de los casos, para el específico. Yo soy un poco escéptico en la condición de la inteligencia artificial hacer ese juicio, que es un juicio muy humano. Pero es posible, como usted está hablando, que con el avance con mucho más casos, porque la inteligencia artificial, ela emplea los casos para se desenvolver y a crecer más casos, más casos, más casos, y vai se cambiando. Eu não sei se o empleo de la expressão inteligência é apropriado para isso que chamamos de inteligência artificial. Sim, mas há algo que sim, que há uma utilidade. Pero o que pode ser é que a inteligência artificial pode ser empleada para ajudar, por exemplo, um juiz a estudar um caso e apresentar possibilidades, apresentar soluções que muitas vezes, como você ha hablado, não serão, o juiz muitas vezes não poderia conceber e a partir da inteligência artificial ter outras opções e o juiz exercer o juízo e julgar a coisa a partir de lo que é apresentado. Um outro caso muito famoso que é estudado na filosofia do direito em um autor que ha hecho su doutorado em Oxford, pero de Edimburgo, que é Neil McCormick, um professor Neil McCormick. Ele ha hablado en su libro Retórica y el Estado del Derecho, un libro muy bueno de derecho, de filosofía del derecho. Ele ha hablado del caso de Salomón, que habían 2 mujeres que tenían dos niños y un de los niños ha morrido. Entonces, el otro niño estaba vivo, las 2 mujeres decían, este es mi hijo, y la otra mujer decía, este es mi hijo. Entonces, llevaron las 2 mujeres para Salomón para que juzgase la situación. Salomón ha dicho, ¿usted es la madre del niño? Y la mujer ha dicho, yo soy. Y ha preguntado para la otra, ¿usted es la madre del niño? Sí, yo soy. Entonces ha pedido que traesen a él su espada, que él iría dividir el niño, metade para una, metade para otra. Tan pronto ha hablado eso, una de las mujeres ha dicho para Salomón, no haga, dé el niño para la otra. Entonces, es muy genial esta solución, porque probablemente la madre de verdad del niño, en una situación de esas, diría, es mi niño, pero no voy a dejar que mate el niño. Entonces, dé a otra. Pero mismo que no sea la verdadera madre, que la madre biológica sea la otra persona, sería una madre tan egoísta,
que no debería tener el niño, porque prefería que su niño fuese muerto a que fosse vivir com outra pessoa. Então, Salomão acerta em dar o ninho à mulher, mesmo se estivesse errado, se fosse uma mãe, se não fosse a mãe, se não fosse a madre biológica do ninho, né? Mesmo que ele acerta, e mesmo que se há errado, ha acertado também. Não sei se eu consegui deixar claro, né? Pero o problema, diz Neil McCormick em seu livro, é que se você traz isto para uma lei e coloca em la lei que toda vez que duas madres dizem que são madres de um niño, o juiz deve pedir sua espada e dizer que vai cortar o niño e dividir em dois, e deverá entregar o niño para aquela madre que diz, não, não haga isso, entregue para outra. Os abogados, então, vão dizer para para as madres, né, que estão abogando, diz, diga que não quer que corte, que entregue outro, porque, então, você vai se quedar com o ninho. Logo, não há mais lei, porque todos vão fazer o mesmo, e não se pode universalizar. É uma solução que serve para um caso, pero não serve para mais outros casos. É uma solução que é justíssima, é algo acima del justo, é muito justo, é justíssimo. Mesmo é certo, mesmo cerrado, é certo. Pero não se pode repetir. Você só pode fazer isso uma vez. Como uma inteligência artificial vai lidar com uma coisa dessas? Sim, isto é muito humano, é algo muito genial. Pode ser que um dia esteja mais avançado que hoje, pode ser, pero eu sou um pouco cético, porque é muito genial, é algo que nós outros humanos temos que é muito difícil de compartilhar com máquinas. E aí o segundo problema que eu te ha dicho, que é de la responsabilidade sobre a decisão, né? A inteligência artificial pode ser como um livro, pode ser como algo que ajuda o juiz a decidir, pero eu penso que é melhor que uma pessoa decida em razão de la ética, em razão de seu próprio caráter, né? Há uma expressão que dizem que diz: "Tienes cuidado com o que pensa, porque o que você pensa virará suas palavras. Tienes cuidado com suas palavras, porque suas palavras virarão seus atos. Tienes cuidado com seus atos, porque seus atos virarão seus hábitos. Tienes cuidado com seus hábitos, porque seus hábitos virarão seu caráter. E tienes cuidado com seu caráter, porque seu caráter é aquilo que você é." Então, uma máquina pode ou não pode ter caráter? É uma coisa muito difícil de... Hoje, eu penso que não. Um dia pode ser, pero agora, o que temos, né, em los horizontes, eu penso que há uma importância grande para a inteligência artificial, pero como algo que auxilie o juiz, pero não como a instância de decisão, de julgar. Há que ter uma pessoa que decida o caso, não um computador. Leandro, ¿cómo se puede lograr un primer acercamiento a la filosofía del derecho? ¿Es mejor a través de redes sociales o de un libro, como comentaba? La filosofía es una actividad en parte solitaria de reflexión, en parte colectiva, porque usted piensa, reflete a respecto de las cosas, né? E é uma postura de vida, é algo de curiosidade. Você tem que ter uma admiração, mirar as coisas, por exemplo, na filosofia do direito, mirar um caso e dizer, isto não está certo, não está justo. Há que ter outra resposta. Se você é juiz e vê que uma pessoa inocente será condenada à morte, em razão de ter hecho algo que é bom para a comunidade, você tem que pensar, não está certo isto. Há outra resposta para isto. Então, antes de tudo, a filosofia é esta postura de admiração diante de uma coisa que outras pessoas muitas vezes não se admiram. Pero você, a partir deste primeiro passo, você começa a reflexionar a respeito das coisas, pensar e buscar outras alternativas
né? E isto pode ser hecho com vídeos, pode ser hecho, pero eu penso também em algo numa dimensão um pouco mais superficial, mas pode ser hecho também com livros. Ler um livro é como dialogar com seu autor. Usted não pode ter uma postura de leitura em um livro de filosofia como se usted fosse a audiência. Usted tem que ter uma postura de diálogo. Usted lê, pero reflexiona a respeito. E é como se usted abre um livro de Platão, que são livros muito lindos, uma escrita muito linda, é uma escrita, são hechos em diálogos, então são pessoas falando a respeito e apresentando seus argumentos. Então usted é como se fosse um dos personagens de diálogo. Usted é invitado a participar da discussão. Muitas vezes, usted lê um diálogo de Platão e não é uma resposta dizendo o conhecimento é tal coisa, a justiça é tal coisa. Não. Se termina o diálogo no que Platão chama de aporia. Não há uma resposta final. Há muitos argumentos e você é invitado a reflexionar a respeito de los argumentos. Então, se você lê Platão, se você lê Aristóteles, e são textos muito buenos para começar a filosofia, você lendo com uma postura de refletir a respeito, de reflexionar a respeito, você já está fazendo filosofia, né? Há outros livros que são muito interessantes, por exemplo, livros clássicos. Funes, que você ha dito, por exemplo, é um livro muito maravilhoso para reflexionar a respeito da vida humana e da existência. Pero na Grécia Antiga havia, por exemplo, Sófocles, Antígona de Sófocles, é um livro que apresenta o problema, muitos problemas existenciais, pero um dos problemas é o limite da lei do Estado e de uma lei para além da lei do Estado. O direito deve ser justo, o direito é a vontade do tirano. Que coisa é o direito? Né? Creonte ou Antígona? Que coisa está certo? Né? Então, Antígona, quando eu ministrava minhas classes na universidade, eu fazia muitos julgamentos simulados. Vamos julgar Creonte agora, vamos julgar Antígona. Então, os estudantes de direito começam a se apaixonar por essas questões, porque eles começam a compreender que são importantes, que são questões que você pode ter muitas respostas, não é uma única resposta. Muitas vezes, que um aluno de direito começa na universidade buscando uma resposta para cada pergunta, mas há muitas respostas, como estamos falando acá. Um terceiro ponto de se estudar a filosofia é que depois de você ter dialogado consigo mesmo, reflexionado, depois de ter reflexionado com autores clássicos, é necessário que você comece a debater com outras pessoas, porque muitas vezes você tem opiniões. Eu costumo dizer que você só sabe que sabe algo quando empieza a ensinar esta coisa, porque os limites, ou o que não sabe, melhor, né? Você sabe que não sabe quando você tenta ensinar esta coisa, porque você empieza a ver os limites de lo que você sabe e do que não sabe. E os alunos muitas vezes apresentam questões que são muito interessantes, e você pensava que sabia e acaba descobrindo com um questionamento que você não sabe lo que está falando, que há outras dimensões do problema que são muito mais profundas. Então, eu sempre penso que filosofia há que passar pelo menos por essas três condições, né? Reflexionar consigo mesmo, reflexionar com autores e reflexionar com outras pessoas, né? Entrar em debates com outras pessoas. Agora mesmo, com esta conversa que estamos tendo acá, eu compreendi muitas coisas, ou pensei muitas coisas que até agora, em razão de seus questionamentos, eu estou aprendendo com você muitas coisas, porque a partir da conversa começamos a ver outras facetas de las coisas que normalmente reflexionamos a respeito, pero
a partir de outros pontos de vista, e isso é muito rico, né? Es mutuo. Quería preguntar también, ¿cuál es el mayor desafío de las sociedades actuales en este mundo? ¿Hay algún desafío que compartamos? Porque cada sociedad es diferente en cada país, ¿no? En cada cultura. Pero Sim, ¿hay algo que compartamos como desafío? sim. Eu penso que esta semana não há dúvida. El próximo mes, yo no sé, las cosas están cambiando radicalmente, muy rápido, pero esta semana certamente la paz. No hay otro desafío que no sea la paz, ¿eh? Entonces, el problema es que la paz no es algo, es una idea muy linda, es algo muy deseable, pero no es muy fácil de se alcanzar, porque las circunstancias son mucho complicadas, políticas, económicas, sociales, religiosas, y muchas cosas, y la historia. Entonces, en el momento, el más grande objetivo de la humanidad, pero como se fazer, eu sinceramente não sei como fazer, né? Pero eu penso que é um objetivo compartilhável, né? Assim, mesmo agora, enquanto empieza uma grande guerra em Israel, Hamas, né, com a faixa de Gaza, mesmo agora, eu penso que o objetivo da guerra não é a própria guerra, mas sim a paz, né? Pero é muito triste lo que se sucede agora, né? Tanto em Ucrânia também, então, né, e eu penso que as coisas estão muito complicadas e podem tomar uma dimensão muito mais grande, porque há blocos, né, não é apenas Rússia e Ucrânia, nem Israel e Hamas, as coisas podem crescer muito e tomar dimensões muito mais grandes. Então, é muito preocupante, né? Nós saímos agora de uma pandemia de 3 anos, que todos nos quedamos em casa e perdemos muita gente querida, pero agora temos esse outro desafio enquanto humanidade. Eu penso que é um desafio compartilhável, algo muito sério, muito desejável, pero não sei como realizar. Sinceramente, não sei. Última pregunta, Leandro. ¿Qué es lo más valioso que puede hacer un individuo para mejorar su sociedad? Esta pergunta me encanta. Eu penso que é uma pergunta muito inteligente. Você é uma pessoa muito inteligente. Eu poderia falar uma tarde a respeito disso. Tentarei ser um pouco breve, né? Aristóteles, em primeiro, se você está falando em questões políticas, éticas ou jurídicas, você tem que ter em conta que as coisas não são matemáticas. Então, em outro aspecto, Aristóteles, agora estou lendo um livro de Platão, estou lendo Leis de Platão, está cá em mesa, tá? Acá, Platão, em La República de Platão, ele é descrevido uma república ideal, que não se realiza, pero que é algo maravilhoso, segundo ele, que é um sonho, sim? Em Leis, Platão reconhece que a república não se realiza, pero podemos melhorar. Então, vamos fazer algo que não seja uma utopia, que não seja algo ideal, pero que se pode fazer acá. Então, são duas dimensões. Aristóteles, em seu livro Política, capítulo 4, ele ha dicho que alguém que vai falar de política deve ter em conta 3 dimensões. É o mesmo que um professor de ginástica de ginásio, diz ele. A pessoa pode, o professor pode ter para trabalhar um aluno que é muito bueno, que é um atleta olímpico, e vai fazer que ele compita em las Olimpíadas, e vai propor um treino, alimentação e muitas coisas para que ele vá bem em las Olimpíadas, que vença las Olimpíadas. Pero há muitas pessoas que não são atletas olímpicos, pero são muito buenos em los deportes
y el entrenador va a proponer un otro treino un poco más brando para que leve en consideración las circunstancias de estas personas. Y finalmente, a otros, un señorito de 70, o una señora de 75 años, que no era un atleta, ni un atleta olímpico, pero para ella también es muy importante hacer ejercicios, pero no serán los mismos ejercicios que el atleta olímpico o que un atleta. Y Aristóteles dice, la política es el mismo. Este es el ejemplo de él. Él dice, la política es el mismo. Usted siempre puede hacer algo para mejorar, pero mejorar para lo que es viable, alcanzar más fácilmente a cosas que son fácilmente mejorables, ¿no? Que usted puede hacer para mejorar las circunstancias más fácilmente, a otras cosas que son un poco más difíciles, pero son hechas, ¿no? Que se puede hacer, y hay otras cosas, o lo que Aristóteles habla en griego que haplos, que el mejor sin cualificación, el mejor en absoluto, que es algo que se realiza, pero es el mejor. Yo ensino esto para mis alumnos a partir del ejemplo de leer Aristóteles. Usted puede leer, por ejemplo, Ética Nicómaco, un libro de Aristóteles en portugués, pero en portugués las traducciones son muy malas. Yo tengo algunas en español que son buenas, pero en portugués son muy malas. Sí, hay muchos erros. Hay erros que cambian el negativo para el positivo y entonces usted no va a comprender. Usted va a pensar que entendió Aristóteles, pero comprendió muy errado, ¿eh? Entonces usted puede tener una traducción que yo tengo, no está aquí en mi mesa ahora, pero que de Ética Nicómaco, que es una traducción de la Real Academia Española, que es español y griego. De un lado usted tiene griego, del otro español. En inglés hay buenas traducciones también bilingüe, que nosotros llamamos, ¿eh? Que hay griego y español. Y si usted sabe un poquito de griego, un poquito, poca cosa, usted consigue comprender. Y muchas veces usted ve que está errado. Ahora, yo pegué una traducción que yo tengo de la República de Platón. Yo pegué una que era bilingüe. Y yo quería ver lo que se llama las tres virtudes, las tres virtudes cardinales. Cuatro virtudes cardinales, que es la justicia, la templanza, la prudencia y la coraje. Son cuatro virtudes cardinales. Pero en la traducción en portugués había solo tres virtudes. No había cuatro. Pero en griego tenía las cuatro. Entonces el traductor se equivocado. Y yo no iba a achar las cuatro virtudes nunca en el libro, en portugués, porque no había. Él no ha omitido una de las virtudes. Entonces, como yo tenía el texto en griego al lado, yo conocía las palabras, acá, están acá cuatro virtudes, pero él se equivocado y no ha traducido. Entonces, es mejor leer en español bilingüe do que en portugués. No sé si comprendió. Sí. Sí, perfectamente. El mejor de todos lo que es, entonces. ¿Qué sería mejor que leer en portugués o en español bilingüe? El leer en griego es mucho mejor, porque usted no tiene el traductor. Hay un dicho latino, no me recuerdo cómo es en latín, pero el traductor es un traidor, porque siempre que se traduce algo, y yo traducí un libro de inglés para portugués, siempre usted cambia algo del traductor en el texto de la otra lengua. No es muy fácil. Usted habla mucho bien inglés, sabe que no es exactamente la misma cosa y usted hay que hacer adaptaciones para poder explicar la idea que muchas veces no hay entonces, en el otro idioma. Entonces, es bueno leer en portugués, mejor leer en español bilingüe. Y absolutamente mejor leer en griego, pero es mucho más difícil. Yo sé un poquito de griego, pero yo no consigo leer el texto en griego porque es muy difícil. Como leer en alemán, usted tiene que tener mucho estudio. Entonces, lo que absolutamente mejor para algunos puede ser un veneno, porque si yo hablo para ti, Paola, lea Aristóteles, pero yo tengo en griego, usted no va a abrir y va a cerrar el libro.
no vai ser bueno. E assim é a política. Existem coisas que são muito melhores, pero em la circunstância pode ser que não se pueda realizar, porque pode ser um veneno para a circunstância. Pero em absoluto, se você tem as melhores condições, o melhor povo, o melhor território, a melhor economia, sim, aí sim se pode fazer. Por exemplo, direitos sociais. Há muitos direitos sociais que usted depende de ter recursos para dar estes direitos. Então, em muitas circunstâncias, se não há os recursos, usted não há como distribuir estes direitos sociais. E isso pode acarretar em um problema muito grave para o país, inflação e muitas coisas, né? Pero, se estamos nisto, que é bueno ler em português, é melhor ler espanhol bilíngue, ou melhor é ler em grego, pero é muito mais difícil. Há algo que seja melhor que ler em grego? Sí, né? Pero este é o que não se realiza, o ideal. Por exemplo, ter uma aula com Aristóteles, porque isto seria o melhor. Você ia falar não com suas palavras escritas, que não se pode, que as palavras escritas não se defendem, não conseguem se defender ante seus argumentos, não entram em diálogo, elas estão escritas, né? Você não consegue, você lê as palavras, mas você não pode contra-argumentar com as palavras. Mas se você está de frente de Aristóteles, você pode dizer, mas Aristóteles, isto não está certo, o que você pensa a respeito disso? E isto é o melhor em termos utópicos. Isto é o absolutamente melhor, pero não é realizável, né? Porque você pode sonhar ter uma aula com Aristóteles, pero ele não está mais vivo, então você não vai ter. Pero você consegue compreender que isto é melhor que ler Aristóteles em grego. Bueno, diante disso, há uma coisa que muitas vezes há coisas que, e eu tenho certeza que você já ha passado por isso também, que você, antes de realizar, pensava que eram impossíveis de serem realizadas, né? Você olha, mira uma coisa e pensa, não vou conseguir, isto é impossível. E, muitas vezes, só depois de fazer, você vê que não era impossível, que se poderia fazer. Então, o impossível tem essa dupla dimensão, né? O perfeito impossível, há uma dimensão de servir como um rumo a ser seguido. Você, como diziam os gregos, você pode navegar em direção ao sol, você não vai chegar ao sol, mas você tem uma direção, né? E, ao mesmo tempo, muitas vezes, o espaço de las ações humanas, de la deliberação prática nas ações humanas para a esperança e a fé, em termos filosóficos, não em termos religiosos, porque se você é movido por esta vontade de algo que pensa ser impossível, pero vai em direção ao impossível, muitas vezes você vai realizar. Há um livro de Viktor Frankl, El sentido de la vida, que é um pouco neste sentido, que muitas vezes você só consegue sobreviver a uma situação em que você tem certeza que vai morrer, porque todos que estão em um campo de concentração estão morrendo, e você tem praticamente a certeza de que este será seu destino também. Pero se você mantém a crença e a esperança de sobreviver, ou melhor, a única forma de sobreviver é manter a crença e a esperança, porque senão você desiste de viver, né? Não sei se consegui me ser claro na circunstância aqui em espanhol, porque, na verdade, nessas circunstâncias mais dramáticas, é o que pode mover o ser humano para mais além do que, mais allá do que o próprio ser humano pensava que poderia agir e realizar. Esta é a dimensão prática do impossível, né? E a justiça é assim também. Você pode pensar que a justiça não se realiza, pero devemos buscar a melhor justiça realizável em las circunstâncias. Então, o direito, a justiça, a política e a ética também são assim.
Leandro, ha sido un placer hablar contigo hoy. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Yo que agradezco mucho su invitación y ha sido para mí un grande honor participar de su podcast, que es un podcast muy reconocido en el público latino. Y para mí fue un gran placer hablar con usted y yo comprendido otras cosas a partir de tus cuestiones que nunca ha pensado, nunca ha reflexionado. Yo aprendí muchas cosas nuevas con usted. Muchas gracias. Fue mutuo, en verdad. Yo también aprendí muchas cosas de esta charla. Muchas gracias a vos por tu participación. Escuchabas al profesor Dr. Leandro Cordioli, quien desde Brasil nos compartía estas reflexiones tan valiosas sobre la filosofía del derecho. Si te gustó el episodio de hoy, podés compartirlo o dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, X, Facebook, por aquí por YouTube y LinkedIn. También podés visitarnos en el sitio web del podcast, www.perfileseinfluencias.com. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos encontramos en el próximo episodio. Espero tus mensajes y opiniones y deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. Chao.